Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série Papo Artístico Literário. O tema de hoje é especial, vai especial para você, estudante, que pretende entrar na área de jornalismo, na área dos direitos humanos, advogado, assistente social e, em especial, muito mais ainda, para você que é de Caruaru, porque vamos trabalhar uma personalidade de Caruaru, chamado de Austrégésilo de Ataíde, um homem de Caruaru, Austrégésilo de Ataíde e os direitos humanos. E para falar sobre ele, nós temos hoje a visita do professor Ridelson. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor Robson. Eu queria, antes de tudo, mandar um abraço para os estudantes que estão aí com a gente, certo? Queria avisar também que a importância de Austrégésilo de Ataíde, que é de Caruaru e é pernambucano e tem essa importância na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é isso? É interessante porque eram direitos do homem, não é? Isso. E houve essa contestação, porque a questão direitos do homem dava a ideia que a mulher não entraria, não é isso? Isso. Antigamente não se Tinha focava tanto nessa parte, mas hoje em dia você já sabe que é os direitos humanos, porque só o homem aí excluía mais as mulheres em alguns países, né? Então hoje em dia o certo é falar direitos humanos, mas você vai encontrar as duas denominações. E outra coisa importante, você poderia olhar para a câmera aqui e falar para os nossos estudantes seu currículo, professor? Pois não, eu sou... Primeiro, teve a minha ensino fundamental e o ensino médio, tudo em escola pública. Também sou formado em biologia em faculdade pública. E também sou formado em odontologia, também em faculdade pública. Então, todo o meu ensino foi focado na área da educação pública. Então, assim, a gente tem que valorizar muito isso aí, né? E lembrar que você é estudante, veja que o professor é formado, certo? Foi professor do Fundamental 2 do ensino médio e da universidade, duas universidades no caso. Ele estudou o quê? Em universidade pública. O senhor também é professor, não é? Isso. Eu sou professor da escola Professor Nelson Chaves, de Tabatinga, Camaragibe. Queria mandar um abraço para todos que trabalham comigo lá. Eu fui até gestor de lá. Durante 7 anos eu fui gestor daquela escola. E hoje eu sou professor da escola Professor Nelson Chaves. Então, vamos lá. Vamos ver aqui essa questão. Austrégésilo de Ataíde, os direitos humanos. Também é importante salientar que ele foi presidente da Academia Brasileira de Letras. Tenho orgulho de saber que um pernambucano como eu, como você estudante, não é isso, professor? Isso mesmo. Então, assim, um grande pernambucano que fez parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos é assim, muitas pessoas não sabem disso aí, não é isso? Então hoje aqui a gente está para esclarecer, falar um pouquinho mais da história desse grande pernambucano. E também essa questão de mostrar um pouco esse pernambucano, divulgar. Nós temos aqui na tela, professor, um pensamento, certo, de Austrégésilo de Ataíde. Ser livre para o homem contemporâneo é ser justo, é ser culto e é respeitar o direito alheio, o direito individual diante de si mesmo. Austrégésilo de Ataíde. Veja que há uma foto dele ainda jovem, quando ele entra na Universidade de Direito. Vamos ver aqui. Olha esse tema, professor. Um pernambucano na presidência da Academia Brasileira de Letras e na Declaração Universal do Homem. Então veja o seguinte, por quê? Qual a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surgiu porque houve 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra. Então, após a Segunda Guerra, em que Hitler devastou através dos campos de genocídio, né, com os judeus, então ocorreu o quê? Os direitos humanos não eram respeitados. A questão que dá é o seguinte, quando houve as 2 guerras, né, a primeira no começo do século, em 14, e a segunda em 39, a humanidade ficou atônita diante dessa questão dos próprios ver devastados os direitos humanos. E mais uma vez, chamo aqui o slide para ver aqui uma foto, a foto dele aí, não é? Isso. Como membro da Academia Brasileira de Letras. Então, professor, essa outra foto dele, importante. Imortal, né? Como imortal da Academia de Letras. Outra coisa importante, como o senhor citou agora, justamente essa questão. A humanidade ficou atônita
contra essa questão de que de ver abismado, né, atingido os direitos humanos. Então, um pernambucano como nós, não é isso? Lutou e também, aliás, organizou, na verdade, os direitos humanos. Na verdade, aos 300 de Ataíde, ele foi um dos maiores, foi um dos principais redatores. Ele foi delegado durante o Congresso da ONU, em que se criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele foi uma das pessoas mais atuantes, que mais assim, que deu ideia justamente nessa formação dessa declaração. Então, até hoje ele está premiado, né? Ele é sempre reverenciado como uma das pessoas mais importantes nesse processo. E nós temos aqui, né, professor, aqui chamamos aqui o slide aqui para olhar um pouco a biografia dele. Poderia ler, professor? Pois não. Aos 300 de Ataíde, na verdade o nome dele não é esse, é Belarmino Maria aos 300 Augusto de Ataíde. Ele foi professor, jornalista, cronista, ensaísta e orador. Nasceu, como nós já falamos, frisamos, em Caruaru, Pernambuco, em 25 de setembro de 1998. E faleceu, 1898. E faleceu no Rio de Janeiro, em 13 de setembro de 1993. Ou seja, 12 dias para completar 92 anos. 95 anos, no caso. 95 anos. E nós temos ainda aí um busto dele, não é isso? Um busto que está em Caruaru, não é isso? É interessante perceber, sempre batemos naquela tecla, né? No caso, aos 300 de Ataíde, os direitos humanos, a questão de que um pernambucano, não é isso? Olha aí, estudante, você que pretende entrar nessa área de jornalismo, essa área dos direitos humanos, ser advogado, assistente social, serviço social, ciências sociais, entrar nessa área de respeito aos direitos humanos. O professor citou algo importantíssimo, que aos 300 de Ataíde, justamente ele com todos os outros que estavam compondo a declaração, perceberam o que? Os horrores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Só queria frisar uma coisa, Robson. Você falou no caso de jornalismo, as áreas que são os escritores, então, mas ciências também humanas, né? Ciências humanas. Mas eu queria saber falar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela abrange também a saúde. Ela abrange também a moradia. Então, as pessoas que também querem fazer as áreas de engenharia, de saúde, seja medicina, seja odontologia, enfermagem também, a gente tem que valorizar, né, os estudantes e frisar bem isso aí. Professor, uma coisa importante, como o senhor falou, o senhor é da área de odontologia, não é isso? Isso. Na área de odontologia, você poderia citar alguns desrespeitos aos direitos humanos que o senhor vê aí, assim, como profissional, aliás, da área de saúde? A gente começa a perceber, porque a Declaração Universal, ela abrange que todo mundo tem direito à saúde. Então, a partir do momento em que uma pessoa não tem um direito a se tratar, não tem um direito a ter uma boa acesso aos hospitais, que não tem um acesso a uma saúde bucal legal, uma saúde bucal, muitas vezes nas cidades há essa falta, há essa precariedade. Então, a partir desse momento em que há essa falta, em que ele não é, como é que se diz? Valorizado, né? Ele não tem um acesso a todo esse arsenal de saúde, aos médicos, aos hospitais, aos dentistas. Então, a partir desse momento já começa o quê? A não ser cumprido os direitos humanos. O interessante, estudantes, que antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, o professor citou justamente que pela odontologia, como ele é professor e odontólogo ao mesmo tempo, ele falou que justamente pela odontologia você vê que em muitos casos, muitas pessoas não têm acesso a essa questão de uma saúde bucal. Então ele falou que justamente fere os direitos humanos, não é isso? Isso. E também assim, a partir do momento em que as pessoas não têm o acesso à educação, também está ferindo, porque a educação também ela é garantida por lei no processo dos direitos humanos. E o professor disse algo muito importante para mim agora, foi o seguinte, eu falei o seguinte, mas será que aos 300 de Ataíde ele só fez a Declaração Universal? Aí o professor disse comigo justamente o quê? Como precisava de mais algo, ele fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos que atinge 79 bilhões de pessoas no mundo. Então, para que mais? Não precisa nem ter escrito mais nada. Só isso que garante
que todo mundo seja igual e tenha os mesmos direitos, o mesmo acesso, que ninguém seja priorizado em relação ao outro, diante de ninguém, nem mesmo diante da justiça, e que todo mundo é igual, todo mundo tem o direito a se defender. Não precisava mais ele ter feito nada, então não bastava, não precisava. Isso não, é realmente isso, porque justamente quando a gente fala essa questão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, sendo humanos, na verdade, humanos, então observa que um pernambucano e essa questão do que o mundo inteiro, só infelizmente os estados totalitários, estados tirânicos, por assim dizer, as ditaduras que não respeitam, né? Os países que são fechados, infelizmente. Professor, nós temos aqui na tela o nome dos filhos do Austregésilo de Ataíde. Nós chamamos a atenção para alguns, né? Nós temos a Laura Ataíde, não é isso? Sandrone, escritora, em que ela foi casada, a filha dele, coincidentemente, com o escritor Cícero de Sandrone. E também ele tem os filhos Antônio Vicente de Ataíde, que foi um engenheiro que trabalhou com o primeiro computador instalado no Brasil. Então a importância dele na formação, veja que coisa interessante. O filho dele trouxe primeiro computador, o primeiro computador para o Brasil. E também ele tem um filho que é Roberto de Ataíde, em que é dramaturgo. Não, e vale salientar essa questão que tanto o Austregésilo de Ataíde como também o genro foram o quê? Presidentes da ABL, a Academia Brasileira de Letras. Isso. Então, veja só, estudantes, que a questão está se ampliando, né? No começo eu falei que justamente era em especial para os estudantes que queriam entrar na área jornalística, porque ele era jornalista, e na área de direito. Aí o professor aqui falou, aumentou mais a área de saúde, todas as áreas que valorizam o homem e a sua dignidade. Olha aí, professor, na tela, o que é que nós temos aqui? Alto do Moura. Um abraço aos estudantes de Caruaru. Caruaru que é a terra do forró, a terra do mestre Vitalino. Caruaru que é rico em cultura popular. Então, assim, é um dos nossos orgulhos, né? De Pernambuco, Caruaru. E a gente está conhecendo mais uma pessoa que nasceu lá e teve essa importância para o mundo, para toda a humanidade. Não, e justamente essa questão, como a gente falou, a valorizar o que é nosso, valorizar um cararuense, não é isso? Isso. Na tela, nós temos ainda, no segundo ponto, ele foi certo amigo de uma pessoa. Poderia ler, professor? Ele foi amigo de Assis Chateaubriand, que foi um magnata da comunicação. Foi uma das pessoas que trouxe a TV e o rádio para o nosso Brasil, que desenvolveu. Temos aqui a foto de Assis Chateaubriand na ABL, né? Academia Brasileira de Letras. Ele também foi imortal. Ali, ó, continua ali, ó. Chateaubriand foi um magnata das comunicações, como o professor falou. Olha, já vai entrar um outro profissional, você também estudante. Veja aí, aqueles que querem entrar na área de comunicação, jornalismo, rádio, TV. Então é muito amplo esse bate-papo nosso, falando desse pernambucano que vai à Unesco, que fica em Paris. A Unesco, ela faz parte, é um dos órgãos da ONU. A ONU fica nos Estados Unidos, não é isso? Certo. E a Unesco, ela fica em Paris. É onde foi realizada a Declaração dos Direitos Humanos. Bom, olha aí na tela, nós temos aí a Declaração Universal dos Direitos do Homem, agora Direitos Humanos, como nós temos da Unesco. Mais abrangente. Certo? Olha aí, professor. Ele foi, como eu falei, em 1948, que foi justamente o ano da criação da declaração, tomou parte como delegado, ele representou o Brasil e foi um dos mais atuantes. Ele se destacou nisso aí. Se destacou porque ele foi uma das pessoas que mais atuaram na produção da Declaração dos Direitos Humanos. Não, e sempre é interessante bater nessa tecla, né? Isso, veja só, Declaração Universal. Fiquem imaginando, eu gostaria de convidar os estudantes a refletirem justamente, pensem antes de 48, porque veja só, professor, o mundo teve consciência através da importância dos direitos humanos, aliás, de organizar esses direitos, depois que o mundo assistiu a 2 grandes guerras. Imagina como o mundo era antes. Na tela nós temos ainda, que está em vermelho, diz a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em cujos debates ele desempenhou papel decisivo. Eu acho que é o seguinte, estamos repetindo muito isso, mas é para que você, estudante, consiga introjetar essa ideia, não é isso? Essa organização dele, certo? E aqui, poderia, professor, ler aqui e debater conosco? Pronto. Austregésilo de Ataíde, os próprios companheiros da comissão
sempre falava isso, como ele era ativo nessa produção. Como foi ativa a produção dele. E na elaboração ocorreram várias divergências entre os redatores, porque cada um tinha umas ideias e nem todo mundo tem a mesma ideia, lógico, ainda bem. Então a divergência faz com que as pessoas vejam qual a melhor condição para aquele objetivo. Então é importante que tenha divergências nisso aí. Mas ele foi justamente, como eu falei várias vezes, que se destacou pela sua dedicação. Não, é quando o professor citou aqui justamente as divergências, era o seguinte: as delegações foram à Unesco para organizar a Declaração Universal e eles colocaram em pauta vários pontos que eram para ser questionados, estudados e lavrados no documento. Aí nós temos ainda aqui no slide interessante que diz o seguinte: a declaração, pode continuar, professor. A declaração, na verdade, um dos principais também foi John Peters, que foi o principal redator, mas ele destacou justamente a importância de Austrégésilo nessa produção. Ele não deixou de agradecer. Temos aqui a foto, né, do dia em que foi o dia que foi organizada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma foto histórica, né? Isso. É uma foto que entrou na história. Tanto é que tem aqui, ó, nos casos, foi o dia 10 de dezembro de 40... Quantos? 10 de dezembro? 72 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 72 anos. Olha aí, eu gostaria de convocar esse slide para que vocês refletissem agora. Vejam só, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Veja só, a gente refletir, levar o estudante em sala de aula, não é isso? Trabalhar. Eu acho importante para os alunos um desafio, conhecer um pouco mais dessa declaração, porque a gente está apenas trabalhando alguns textos, né, algumas leis, mas eu queria que os estudantes dessem uma olhadinha, estudassem um pouquinho mais, que vale a pena. Você vai ver como ela é abrangente, como ela é importante para a humanidade. Então, principalmente para o convívio da paz, para que exista paz, porque a Declaração dos Direitos Humanos, ela frisa muito isso aí, a paz, e que cada ser humano e cada pessoa tenha o seu direito garantido por lei, de ser livre, de poder falar o que quiser, de poder ter sua religião, ter suas ideias. Então, é muito importante. O professor está falando aqui justamente, cara estudante, essa questão. Nós estamos apenas comentando alguns pontos da Declaração Universal. Como vocês verão, o documento é composto de 30 artigos. E nós temos aqui o preâmbulo, né, que é a introdução. Veja só, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode continuar, professor. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então aqui, como justamente você falou, a paz, a paz, a pluralidade. Porque justamente depois de 2 guerras foi que se teve essa ideia de produzir essa declaração. Interessante que quando o senhor falou aqui, nós no início nós falamos e vamos rebater, justamente foi preciso que houvesse 2 guerras para que a humanidade observasse a necessidade, certo, de quê? A necessidade de valorizar a vida humana. Isso. Nós temos ainda na tela esta parte que está em vermelho, muito interessante, que diz: os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria. Foi proclamado como mais alta a inspiração humana. Então, esse documento, a valorização. Então, mais uma vez, gostaria de dizer, com vaidade, um pernambucano que está na organização, que esteve na Organização dos Direitos Universais do Homem, certo? Então, ele fala justamente contra a tirania, né? Contra a ditadura, tantos pontos importantes, não é isso? Isso mesmo. Essa é a importância. E na tela nós temos aqui mais organização. Ó. São 30 artigos, né, que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que a gente só está comentando alguns pontos principais. É interessante que estudar o Austrégésilo de Ataíde é quase que inesgotável, né? Porque refletir, trabalhar. Pronto, para você, professor, em sala de aula, com seus estudantes, poderia, no caso, valorizar mais e estudar com seus estudantes os direitos universais. Nós temos na tela ainda o artigo 1º, professor. Poderia ler para nós? Posso sim. Então, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. A fraternidade, nesse caso, que ele
releva nesse artigo é justamente o quê? É justamente a guerra, ou não as guerras. A partir do momento que você tem um comportamento fraterno, você não vai ser a favor das guerras. Então, a liberdade, o direito que todos têm é de suma importância nisso aí. Interessante que também há um direito que o estudante vai ler em casa, que é o direito da opinião. Ele pode se expressar e não se sentir coagido, não é isso? Não se sentir coagido, que nos dias de hoje é tão complicado, não é isso? Isso, é verdade. Os dias de hoje, basta você ter uma ideia política que diverge do seu amigo, vai haver críticas, principalmente na internet, né? Que a internet hoje em dia como é que se diz, uma terra sem lei, em que as pessoas se aproveitam e começam a criticar umas às outras, se agredirem. Então isso justamente é um problema muito sério hoje em dia. Então há um desrespeito muito grande ao pensamento, à individualidade do outro. Professor, o senhor acabou de atualizar os direitos humanos, porque deixa só, em 48 eu já trouxe hoje essa necessidade. Olha aí, estudante, essa questão da internet e o bullying, né? O bullying pela internet. Cyberbullying. Atualizou. Direitos humanos, atualidade, justamente a questão de que do computador, da internet, achar que está o quê? Oculto, né? E eu posso agredir o outro. Professor, nós temos aqui cenas de desrespeito à dignidade humana. Vamos ver aqui? São 3 fotos aí que demonstram justamente esse desrespeito justamente aos seres humanos mesmo. Você veja ali, a primeira foto que nós temos ali, temos o quê? Que é no caso das pessoas que são expulsas, imigrantes, que são expulsos dos seus países, que têm sua vida totalmente modificada, que tem sua casa, seu trabalho, que tem toda a sua família e que são obrigados aqui, são obrigados a sair, deixar o seu país porque não tem as mínimas condições de vida. Então isso é um desrespeito aos seres humanos. Interessante que a gente vê quase que todas as noites nos noticiários noturnos nós encontramos isso, né? Os fugitivos que saem de sua terra, aliás, não fugitivos, os imigrantes, né? Pessoas que fogem de sua terra, atravessando o mar Mediterrâneo, né? Saindo por causa de perseguições políticas, religiosas, ideológicas. Olha, para você ter ideia, ainda há pouco eu escutei pessoas dizendo assim, eles deixaram os países deles para vir para o nosso. Não é verdade, eles são obrigados a sair para continuarem vivos. E em busca, muitas vezes, de uma vida melhor, de condições, porque não tem condições de sobreviverem no país de origem. Ótimo. A segunda foto. Nós vemos ali o desrespeito religioso, em que você não respeita a crença do outro. Cada pessoa tem o direito a crer da sua forma que entende, da sua forma que bem entender, ou não também ter fé, não acreditar também. É um direito dele. Então, você veja assim, principalmente com as religiões de matrizes africanas, elas sofrem um preconceito imenso, então são desrespeitadas. Então as pessoas têm muito preconceito ainda hoje em dia. E também com as pessoas que não têm religião alguma, os ateus. Então é um direito da pessoa acreditar em algo e também de não acreditar. E cada pessoa que tem a sua religião, ela tem para si e não para o outro. Ótimo. Então ele tem que guardar para ele mesmo as suas ideias, porque ninguém é obrigado a pensar da sua forma. Não é isso? Ótimo. E nós temos a terceira cena aí, a terceira foto, não é isso? Que é a tortura, não é? A tortura. Nós estamos verificando ali a tortura, em que as pessoas que têm uma ideia contrária dos líderes, contrária, a pessoa não pode nem expor que é contrária a algo que lhe incomoda, porque senão vai ser torturado. Então isso é um desrespeito. Acontece muito em países tiranos, né, de tiranias, em que as pessoas são, e como acontecia antes até mesmo no Brasil, como a história mostra. Menino, eu acho que agora o que houve aqui foi um show, né? Porque justamente nós estamos debatendo sobre essa questão dos direitos humanos. E batemos mais uma vez aquela tecla, quando dizem, mas sério, por que ele é tão louvado? Veja, aos 30º de Ataíde, a relação da Organização dos Direitos Humanos. Tanto é, professor, que há ainda aqui nesse slide, certo? Quando houve, no caso, os direitos humanos fez 20 anos, certo? Aí, no caso, nós temos em 68, por ocasião do aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Academia Sueca conferiu o Prêmio Nobel da Paz ao jurista e filósofo René Cassin, que ao ter conhecimento da homenagem que lhe fora prestada exatamente pelo papel que desempenhou na elaboração da declaração, chamou jornalistas
e declarou. Veja só, este filósofo, esse pensador, certo? René Cassin, ele justamente foi também um dos organizadores da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha só, professor, poderia ler o que ele disse? Quero dividir a honra desse prêmio com um grande pensador brasileiro, Austrégésilo de Ataíde, que ao meu lado durante 3 meses contribuiu para o êxito da obra que estávamos realizando por incumbência da Organização das Nações Unidas. Aí veja só a importância, um nome reconhecido, né? Austrégésilo de Ataíde. Então, justamente é um nome que deve ser estudado, valorizado em nossas escolas, em especial, certo? Vamos puxar a sardinha para o nosso lado, nas escolas pernambucanas, certo? Então é importante sempre lembrar essa questão da valorização. E o interessante, professor, que ele dizia o seguinte, no segundo ponto, aqui no slide, certo? Eu estou chamando aqui, veja só o que ele dizia. Dizer que o ato mais importante da sua vida é ter escrito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, obra que o projetara no mundo inteiro e era o seu grande motivo de orgulho. Então foi assim a obra principal e o maior orgulho dele, né? Com razão e com... Eu acho que essa obra não é só para ele, é o orgulho não, para nós também, mas ainda pernambucanos, né? Porque vejam só, repetindo, um pernambucano que esteve na organização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também ele foi, como na tela mostra aqui, ó, presidente da ABL. Isso mesmo. Ele foi presidente da ABL e foi reeleito por longo 35 anos, deixou após a sua morte em 93, né? Isso da Academia Brasileira de Letras. Aí você veja a importância, Declaração Universal e também da ABL, da Casa Machado de Assis. E certo, então aqui nós estamos aqui já finalizando o nosso bate-papo, falando dessa importância do respeito, da declaração, do direito dos homens, da humanidade, homem no caso aqui, do ser humano, certo? E das minorias, da luta, certo? No slide na tela, nós temos a seguinte questão. Olha o que ele dizia. Não me interesso em publicar livros, disse ele em entrevista. Como jornalista, eu fiz literatura. Sou jornalista e quero ser jornalista, intérprete do meu tempo e profeta do futuro de meu país. Na verdade, é aquilo que nós falamos. Ele não se interessava tanto por escrever livro, porque a obra máxima dele, certo? Eles já conseguiram, que foi justamente a declaração. E nós temos aqui, professor, olha o que ele escreveu. Vamos ver aqui esse ponto. Jamais escrevi um artigo que não expressasse a linha das minhas convicções democráticas. Nunca elogiei partidos, homens ou grupos. Sou incapaz de ser a favor de homens. Sou a favor de ideias, de pontos de vista. O que é o mesmo é o pensamento democrático, a preservação da nossa unidade nacional e o bem do povo brasileiro. Então, ele era a favor das ideias que favorecessem o nosso povo, favorecessem a democracia, a todos. E nós temos aqui uma foto, como o senhor citou no começo, Cícero Sandrone, não é isso? O genro dele com a filha, né? Com a filha dele, escritora. E também ele foi presidente da Academia de Letras. E aqui, para finalizar, nós temos aqui uma foto dele com outro imortal da Academia, né? Que é o... Roberto Marinho. O Roberto Marinho. Que é importância grande na comunicação brasileira. E educação, né? Também brasileira, também, né? Isso aí. Então, professor, justamente aqui, mais uma vez, eu gostaria que você olhasse para a tela e dissesse aqui ao nosso estudante qual o desafio. Eu quero que os estudantes, a partir de agora, deem uma olhadinha, estudem um pouquinho mais e verificar essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vale a pena, até mesmo para você como pessoa, como ser humano e cidadão. E o orgulho por ser pernambucano. Porque a nossa série aqui valoriza os pernambucanos. Então, minha gente, antes de finalizarmos aqui, um abraço a Ronaldo Martins ali, certo? E a professora, certo, de Libras, está aqui, Sueli, Ronaldo aqui, que está na organização do som. Muito obrigado. Então, vou a todos vocês, olha, lembrar, preservação dos direitos do homem, os direitos humanos, certo? Então, vamos lá, um forte abraço e o professor Ridelson virá em outros encontros nossos para falar também mais com vocês, tá certo? Então, um forte abraço a todos vocês.